Quando o assunto é preparação para o vestibular militar, é bem comum a gente ouvir falar de duas etapas de estudo, a base e o aprofundamento. Mas você realmente sabe a diferença entre essas duas etapas e a importância de cada uma delas? Meu nome é Bruno Ferreira, fui o primeiro colocado no ITA, no IME e na Escola Naval, e no vídeo de hoje é isso que você vai descobrir. Primeiro de tudo, o que é base e o que é aprofundamento? Base é justamente o que tem de básico em cada conteúdo. É o que tem de fundamental e o que se costuma aprender no início de cada assunto. Já aprofundamento entra em teorias complementares, só que mais importante ainda, entra em exercícios mais complexos que demandam mais experiência e entendimento. Dito isso, qual que é mais importante? Bom, sem enrolação, a base é mais importante. Sem aprender o início de cada conteúdo, pode ter certeza que é impossível aprofundar. Mas é claro, também é bem difícil você passar no vestibular sabendo só o básico de cada matéria. Então não acho que você tem que fazer um ou outro. Como eu disse, são duas etapas da sua preparação. Beleza, e o que tem de diferente no estudo de cada uma dessas etapas? Vamos lá. Primeiro sobre a base. Você precisa estudar com calma o início de cada matéria, porque é muito mais difícil você sair do nível 0 para o nível 1 do que sair do nível 7 para o nível 8, por exemplo. No início, as coisas são novas. Você tem que se acostumar com novas notações, novos símbolos, novas ideias, novos conceitos. Então, não vai com pressa. Vá no seu ritmo, no ritmo que você consiga absorver bem cada detalhe da teoria. E muitas vezes as pessoas têm pressa porque querem terminar o conteúdo do edital até a data da prova. Mas eu sempre falo que isso é uma ilusão. Não tem essa de, eu vou terminar o conteúdo do edital, preciso passar correndo pela matéria. Isso não adianta. Não adianta você ver todos os conteúdos e não aprender. Você tem que focar em aprender o máximo de conteúdos possível, nem que seja 80%, 90% do edital, do que passar por todos os conteúdos sem absorver bem cada um. Por isso eu digo que pular etapas é um erro que tem que ser evitado na sua preparação. Quanto menos falhas você deixar para trás, melhor. E não ache que base se faz só com teoria. E, aliás, esse é outro erro bem comum, ficar só na teoria. Você tem que partir para os exercícios. E muitos livros começam a sessão de exercícios já resolvendo alguns deles. Isso é ótimo para você romper essa barreira entre a teoria e a prática. Então comece, faça exercícios mais básicos, volte na teoria se precisar, mas vá aprendendo e absorvendo, porque só assim para você evoluir gradativamente na matéria. E para concluir, base é uma etapa independente. Você tem que fazer cada parte como se fosse só aquilo que você tivesse para aprender. Você tem que ler, tem que anotar, tem que revisar, tem que praticar. Então esqueça completamente o aprofundamento nesse momento. E se você está no ensino médio achando que está cedo para começar, tenha em mente que o tempo é seu aliado. Como eu disse, é bom você fazer a base com calma. Então você pode se dar o luxo de gastar um tempo maior para aprender um conteúdo que seja mais difícil, para você absorver isso melhor. Então comece o quanto antes. Mas se você não tem esse tempo extra, não se apavore, siga seu caminho, que tem bastante gente que passa também sem necessariamente ter começado desde cedo. Eu, por exemplo, comecei a estudar no terceiro ano do ensino médio. Isso pode parecer até tarde para alguns, mas definitivamente para mim não era tarde. E eu disse para mim mesmo que se eu precisasse de 6, 7 anos para passar, eu tentaria por esse tempo. E ter feito cursinho no meu terceiro ano de ensino médio foi fundamental para que eu pudesse aprender muitos conteúdos e isso com certeza me ajudou a me preparar melhor no meu segundo ano de tentativa. Ok, e agora que eu já aprendi o básico da matéria, quando aprofundar? Bom, não necessariamente há um marco entre a base e o aprofundamento. São etapas conectadas e a evolução contínua nos seus estudos é que vai te fazer passar de uma etapa para outra. Com o tempo, você tem que ir elevando o nível dos exercícios que você faz para mais para frente você conseguir se dar bem com as questões do vestibular. Mas beleza, e como fazer o aprofundamento? Nessa etapa, você tem que ter em mente que a maior parte do seu tempo é destinada a exercícios. Você tem que praticar muito para aumentar a gama de questões que você consegue fazer. A teoria mesmo você já aprendeu na sua base, é a mesma. Você vai continuar utilizando a forma de Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau, por exemplo. Mas tem um detalhe, existem sim conceitos que você não aprende quando você está iniciando os estudos em uma matéria, mas que são bem relevantes no momento que você está aprofundando. Então, em algum momento, você vai precisar aprender coisas novas, aprender métodos novos. As equações de segundo grau que eu acabei de falar também podem ser resolvidas pelo método da soma e produto das raízes. Às vezes isso não é falado quando você vê o assunto pela primeira vez, mas isso é bem relevante durante seu aprofundamento. E esse foi só um exemplo. Existem várias outras coisas que você vai aprendendo enquanto você aprofunda. E uma curiosidade para vocês, quando eu terminei meu primeiro ano de preparação,
eu achava que já tinha montado uma base boa, aprendendo bastante coisa, e que no meu segundo ano eu teria só que treinar bastante e ir aprofundando aos poucos, mas na verdade não aconteceu nada disso. Logo na minha primeira semana de aula, eu percebi que eu não tinha montado a base como deveria, tinham várias coisas que eu tinha deixado para trás, e eu tive que reaprender muito conteúdo que eu já tinha estudado. Então, se você já estudou por um ano e ainda não passou, tenha isso em mente que não necessariamente você aprendeu tudo o que tinha que aprender, não necessariamente você tem só que aprofundar agora, porque pode ter muita coisa ali na base que você deixou passar e foi por isso que você não passou. Sendo assim, base e aprofundamento são duas etapas complementares da sua preparação. Os dois são indispensáveis e não acho que dá para ficar só em um ou só em outro. Então esse foi o conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.